E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui especial do Manacast. Eu sou o Samir Eu sou o Felipe. e hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial que vai dar um show aqui pra gente, vai falar muito pra gente aqui, contar um pouco da sua história de vida e coisas que vão Um nos engrandecer testemunho muito, um testemunho incrível. Seja muito poderoso, pessoal. bem-vinda. Paula Ramos. Obrigada. Seja muito bem-vinda ao obrigada. Manacast, viu? Eu me sinto honrada. Quero agradecer a vocês, quero agradecer também à Proeli, né, que nos convidou. Meu nome é Paula Ramos, sou psicóloga de formação e eu trabalho como servidora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu me sinto muito honrada de estar aqui participando. E também, uma curiosidade, né, eu sou mãe de Sofia Beatriz. Isso, uma das integrantes aqui, pessoal, do Manacast. E hoje nós estamos com um tema, assim, sensacional. Nós iremos falar um pouco sobre a vida de Elias, mas especialmente porque ele era um homem de oração. A gente sabe que a oração é um hábito muito importante na vida do cristão. Tem a ver com fé, tem a ver com confiança. Tem a ver a gente ter intimidade com Deus. É na oração onde a gente está se aproximando do Senhor, onde a gente está se conectando com Jesus. E a oração é poderosa na vida de qualquer pessoa, porque ela não só influencia a nossa vida, mas também influencia a vida de outras pessoas. E eu queria Verdade. saber se a senhora já tem alguma experiência assim, de oração que possa contar para a gente. A história de Neemias, ele traz muitas coisas interessantes, né? E a oração é um ponto que, como eu poderia dizer, é um ponto marcante na vida de todo cristão, como você mencionou. A oração, ela tem sido uma das maiores motivações da minha vida. E eu digo para você, Felipe, eu sou uma resposta a uma oração. Há alguns meses atrás, para ser mais precisa, nós estamos no mês de setembro, né? E eu descobri um carcinoma na língua. E, a princípio, eu não sou um perfil desse câncer, porque eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca usei drogas e não tinha também uma doença chamada HPV, que são Sim. doenças que podem ocasionar esse câncer, né, como resultado. E depois que eu descobri essa doença, veio o tratamento e tudo mais, foi muito doloroso, mas eu confesso para vocês que vivenciar esse momento em minha vida e sentir Deus foi o maior presente que eu recebi. Primeiro porque os meus amigos, os meus irmãos, pessoas que não são também cristãos, decidiram orar por mim. E para mim foi a maior alegria receber de pessoas que não são cristãs dizer, tá, tudo bem, eu vou orar por você. E eu sou uma resposta à oração de pessoas que oraram por mim. Amém. E eu fiquei muito feliz. Por exemplo, eu tinha pessoas. Originalmente eu sou de Aracaju. Eu tinha pessoas de Aracaju orando por mim. Eu tinha pessoas aqui de Lauro. Eu tinha pessoas do outro lado do mundo, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Suécia. Por que você está falando isso? Porque houve madrugadas em que eu estava na UTI sozinha, sem nenhum familiar, porque você não pode ficar. Eu não podia me mover porque a cirurgia foi cabeça, pescoço, né? Eu não podia me mover, eu não podia falar. E os meus pensamentos eram eu e Deus. E às vezes, no momento mais difícil, eu dizia, Senhor, me ajude. E de repente, chegava uma mensagem de alguém que estava em outro fuso horário, mas que eram 3 da manhã para mim, e lá amanhecendo, dizendo, Paula, eu estou orando por você. Então, a oração se tornou tão real para mim que eu sou uma resposta da oração. Entendeu? Então, a oração intercessora, eu digo para você, jovem, se você tem dúvida de que você está sendo ouvido por Deus, ore. Ore, porque Deus atende a todas as orações. No momento certo, na hora certa. Deus ouve você.
E a gente Amém. também vê uma questão muito importante, que é a questão também sobre a fé, que é algo muito impactante também na história de Neemias, né? Porque sem fé, ele não conseguiria nada, como a gente também não consegue. E a gente consegue perceber que a sua história, o seu testemunho, o que você passou, trouxe fé para as pessoas que, mesmo sem acreditar em Deus, elas tiveram fé que ele poderia realizar um milagre na sua vida, e foi o que aconteceu. A história da sua vida foi um testemunho tão grande que mesmo você, sem poder falar, você disse muita coisa. É algo assim até, de certa forma, contraditório, né? Mas o seu exemplo, a forma que você agiu e também, com certeza, a sua vida toda de sendo cristã, pregando, falando, fazendo, espalhando o evangelho de diversas formas. Eu tenho certeza que isso foi o que impulsionou diversas pessoas, como você falou, do mundo todo, a ficarem próximas de você e também próximas cada vez mais de Deus, porque quando você intercede por alguém, você também se aproxima mais de Deus. Isso é algo muito incrível, muito interessante. E é interessante, Samir, que nesses momentos que eu passava, eu tinha meus momentos com Deus. Eu sempre orei às 3 da manhã. Deus sempre me acordou. E eu, ajoelhada, e conversava com ele: Senhor, eu não tenho ideia de como vai ser minha vida, porque eu perdi metade da minha língua. Foi feito um enxerto, né, que é chamada essa cirurgia de glossectomia, que é a perda parcial ou total da língua. E eu dizia assim a Deus: Senhor, eu queria pedir duas coisas a Ti. Que, ainda que eu perca toda a língua, que o Senhor me permita pregar e cantar. E com 8 dias, o médico tirou a tráqueo e ele disse assim: Ana, eu vou tirar e você vai falar só seu nome. Aí eu falei: tá bom. E eu falei o meu nome. E depois que eu falei, ele disse: ó, você não pode falar mais. Mas aí eu peguei o celular e mandei um áudio para minha filha mais velha, que ela tinha, naquele momento, tinha acabado de sair do hospital, e eu mandei uma mensagem para ela. A mensagem foi o seguinte: obrigado, Deus. Obrigada, Deus. E aí ela: tia, você não pode falar. Eu falei para vocês que eu tenho 10 filhos, né, sendo 2 do ventre e 8 do coração. E essa minha filha mais velha, ela veio de Aracaju e veio cuidar de mim no hospital. E esses momentos que nós passamos juntas influenciou tanto a ela que ela decidiu voltar para Jesus. Incrível. Mais uma resposta à oração de Deus para mim. E eu quero dizer para vocês, ó, se vocês estiverem passando algum momento, alguma provação que seja insuportável, saiba que Deus vai estar com você. Amém. Que seja doloroso, saiba que Deus vai estar com você. Que vai mexer com a sua autoestima, porque talvez mude seu aspecto físico, como mudou o meu, saiba que Deus vai estar com você. O mesmo Deus que guiou o povo no passado é o mesmo Deus que está guiando você hoje. É o mesmo Deus que ouviu a oração de Neemias, ele está ouvindo você hoje. Apenas clame e confie nesse Deus que usou um copeiro para reparar as brechas e construir um muro e devolver a dignidade para um povo que estava num pós-guerra sofrendo sem proteção. E Deus usou Neemias. E ele usou Neemias, que era um copeiro, e vai usar você também. Amém. Apenas confie. Muitas vezes a gente se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Questiona Deus, até briga com Deus. Deus, eu fiz tudo certo. Eu preguei a minha vida toda, eu cantei, eu louvei o Senhor a minha vida toda. Eu sempre segui os seus passos. Por que que eu, que não fumo, não bebo, nunca usei droga, não tenho doença nenhuma, por que que eu peguei esse câncer? No caso, estou usando o seu exemplo. Por que que isso aconteceu comigo? Mas aí a gente percebe a forma que Deus usa a nossa vida. Aí você poderia ter se revoltado e falado: Deus não gosta de mim, eu sempre segui os passos dele, sempre estive certinha, né, entre aspas, mas aí Deus vai e me castiga com essa doença. E por causa disso, se você tivesse tomado essa atitude, com certeza não teria acontecido nenhum terço dos milagres e das coisas que aconteceram. Você viu que a sua filha mais velha voltou a Cristo e decidiu se batizar. Várias pessoas do mundo todo
decidiram orar por você e se aproximar de Deus, mesmo sem acreditar, para ver você bem, ver o milagre que Deus ia fazer na sua vida. Isso é tremendo. E um outro detalhe é que quando eu descobri, eu chorei, lógico. Você pensa nos filhos. Quem é mãe pensa nos filhos. Senhor, e agora? Mas a primeira coisa que veio no meu coração, Samir e Felipe, e jovem, adolescente, adulto, foi a gratidão. Eu agradeci a Deus, porque foi comigo. Eu disse, Senhor, obrigado, porque não foi minha mãe, não foi meus filhos, não foram com os meus irmãos, não foi com o meu pai, não foi com meu esposo, foi comigo. Porque eu entendia que se eu estava enfrentando essa dor, esse sofrimento, esse problema, eu sabia que Deus ia me capacitar para suportar. E alguns médicos dizem assim, Ana, você tem uma resiliência incrível. Eu não sei como é que você suporta. Porque eu basicamente tenho hoje mais de 25 dias sem comer. Eu só bebo líquido. A água eu estou começando a beber novamente agora. Então, eu bebo líquido. Minha mãe cozinha os legumes, e eu bebo o líquido dos legumes. E eu não consigo me sentir fraca. Eu não sinto fraca, não me sinto fraca, não me sinto desanimada. Pelo contrário. Então, quando você tem confiança de que esse Deus lhe sustenta, até a força, ela volta, porque você se alegra no Senhor. Você não reclama, você não procura algo para... Ah, não, eu vou ficar triste. Não. E um outro presente que eu ganhei de Deus foi ter a oportunidade de falar para os meus médicos, entregar a Bíblia para eles, falar de Jesus, falar da confiança e do amor que Deus tem por mim. Então, tudo que o médico dizia assim, eu não sei como é que você está suportando, eu falei a ele. É tudo por ele, é tudo para ele, é Deus que me sustenta. Então, entrar num ambiente oncológico, com pessoas sofrendo, eu nunca entrei ali naquela radioterapia, não fiz quimioterapia, eu só fiz a rádio 30 sessões. E quem sabe, quem faz radioterapia sabe quanto ela é agressiva também, porque ela queima da ponta da língua ao esôfago. Então, é tudo queimado. Mas eu nunca cheguei naquela radioterapia triste. Eu sempre cheguei feliz. E agradecendo a Deus, porque era sempre menos uma. Eu sempre entrava assim, ó, hoje é menos uma. Então, se era 30, eu dizia, ó, 23 de 30, só faltam 7. Então, eu sempre ia nessa perspectiva. Então, quando você vê o seu sofrimento, quando você passa por ele, mas você vê um futuro lá na frente, porque Deus está ali, abrindo, alargando suas fronteiras, e que você é resposta de orações, você sabe que você não tem o que temer. Quando a gente lembra que Deus não se esquece da gente, né? Nunca. De que Ele está conosco em todos os momentos. E tudo que Ele permite é porque Ele tem um propósito maior. É um propósito de transformar a nossa vida. É um propósito de Exatamente. nos salvar. Como aconteceu com a senhora, né? Através do processo que a senhora está passando, esse testemunho está salvando a sua filha, né? Está aproximando a sua filha de Deus. Pessoas estão orando pela senhora, pessoas estão se aproximando de Cristo Jesus e a gente vê que Deus, ele age o tempo todo. E muitas vezes ele permite algumas coisas para que a sua obra aconteça na nossa vida. Exatamente. E é realmente um testemunho poderoso, assim, muito emocionante, porque a gente vê Deus agindo na vida da senhora. E a gente... É uma lição para nossa vida que a gente precisa confiar em Deus. E a senhora falou sobre felicidade, né? Muita gente baseia a felicidade em nos divertir, em ir pra festa e fazer várias coisas assim que o mundo é atrativo, entretenimento, mas eu percebi agora que a gratidão, de ser grato a Deus pelo que Ele fez por nós, o que Ele está fazendo, e ser grato ao que Cristo ele fez na cruz é o que traz a verdadeira alegria ao nosso coração. Porque entretenimento, jogos e tudo mais, diversão, são coisas passageiras. Mas quando a gente é grato a um Deus eterno, essa gratidão também vai ser eterna na nossa vida. É verdade. Quando você está cheio do Espírito Santo de tal maneira,
você passa pelas dificuldades sorrindo, feliz. As coisas passam, as coisas batem, a vida bate, tem tentação, tem tudo Tem os na sua desafios. vida para que você caia e coisas que vão contra você o tempo todo, dificuldade, doenças, tudo. Mas quando você está próximo de verdade, quando você entende que isso daqui é passageiro e que hoje a morte pra gente é lucro, você não tem mais o que temer. Não tem. Você está feliz o tempo todo. Como aconteceu com a senhora de você estar sentindo dor, estar em um momento frágil da sua vida, mas estar sorrindo, estar feliz e, em primeiro lugar, estar louvando a Deus, que é o mais importante. Você também falou, é o Espírito Santo, realmente. É o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é a alegria, né? Exatamente. E é notável que o Espírito Santo está na sua vida, porque essa alegria que a senhora tem de passar por essa situação que nos deixa desesperada, porque é natural do ser humano de ficar desesperado, meu Deus, o que vai acontecer comigo e tudo mais, e a gente sabe que o inimigo, ele quer que a gente se apegue a isso, ele quer nos enfraquecer, mas quando o Espírito Santo ele trabalha, a gente permite que ele trabalhe no nosso coração, a alegria vai brotando, o fruto dele vai aparecer na nossa vida, e a gente vê que passar por momentos difíceis, alegres, Deus está agindo, Deus está nos fortalecendo. E a gente nunca pode duvidar que Deus está agindo na nossa vida. A gente só precisa nos entregar e confiar a Ele. E é interessante, Felipe Sami, esse bloco de lição que a gente aprendeu hoje sobre Neemias, como ele intercedeu pelo povo. Ele vai até Deus, primeiro ele sofre, né? O sofrimento do povo, depois ele levanta, depois ele vai até Deus, depois ele pede perdão, aí ele intercede, depois ele diz, Senhor, me ajude a ter habilidade para reconstruir. Sim. Comigo não foi diferente. Você, quando enfrenta o sofrimento, você chora, você levanta e depois alguém intercede por você. No meu caso, alguém intercedeu por mim. E eu orava, eu tenho uma lista de orações, eu oro por algumas pessoas, inclusive pelos amigos que oraram por mim. E eu tenho um amigo muito querido, que é Anderson, que foi meu professor de psicologia, que ele também perdeu o irmão da mesma forma. Ele perdeu o irmão com câncer de boca. Mas eu disse para ele, eu confio no Senhor. Eu sei que Deus, Ele tem misericórdia de mim. Assim como teve também misericórdia com meu amigo que faleceu. Não é porque ele faleceu que Deus não teve misericórdia. Deus tem misericórdia. E tem um texto de Ellen White que diz assim, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos conduziu no passado. Totalmente verdade. Sami, Felipe, jovem, professor, pai, mãe, tio, amigo, confie nesse Deus, porque Ele vai estar ao seu lado em todos os momentos da sua vida. E eu não estou dizendo que você não vai derramar lágrimas, porque eu derramei. Derramei e derramo lágrimas. Mas todas as vezes que as lágrimas molhavam meu rosto, eu sabia que Deus estava enxugando e me fortalecendo. E as respostas às orações estão vindo. Minha família está muito mais próxima a Deus hoje. Minha mãe diz assim, eu não sei de onde vem sua força. Eu falei, é de Deus. Alguns dizem assim, eu não suportaria o que você está suportando, mas Deus me faz suportar. Somente nele. Vou admitir uma coisa aqui, que quando eu soube que ia fazer o podcast com o Felipe, tudo com a senhora, eu não te conhecia. Aí eu fui conversar para conhecer um pouco mais da sua história e tudo. Aí quando eu descobri que a senhora teve o câncer, eu fiquei assim, pô, vai ser uma coisa assim pesada, a gente tocar no assunto, vai ser mais complicado a gente falar. Mas aí, gente, ela chegou aqui sorrindo, brincando com a gente, falando, e tá aqui, feliz, alegre, espalhando a história, falando do evangelho. E é isso que a gente precisa. As coisas precisam chegar na nossa vida, precisam bater, porque a gente também precisa apanhar. Mas o que a gente precisa fazer é não ficar no chão.
É segurar na mão de Deus, levantar e seguir em frente. Porque é isso, é Deus que nos dá essa força. A gente sozinho, a gente vai apanhar, vai cair, vai levantar, vai cair de novo. Mas com Deus não, com Deus a gente vai segurar na mão dele e ele vai nos levar. Aí a gente vai ter momentos que a gente vai cair e vai. Mas o que importa é isso, a gente ser alegre em Cristo. A gente está tão cheio de Cristo, tão próximo dele e do Espírito Santo que a gente não tema o futuro. Pois a gente sabe que ele sempre nos guardou desde o passado e até hoje e até no futuro vai nos guardar sempre. Isso que é importante na nossa vida. É bem Jesus isso. falou que no mundo a gente teria aflição, mas a gente deveria ter bom Bom ânimo. ânimo. Por quê? Porque ele estaria do nosso lado. Exatamente. E quando a gente sabe que Deus está do nosso lado, a gente sente a presença dele, é tão confortante, sabe? Uhum. A gente tá... O Deus do universo tá separando do seu tempo para cuidar da gente. A gente se sente Exatamente. especial, a gente vê como a gente é importante para Cristo. E porque ele quer nos usar. A gente se sente, assim, muito alegre e feliz porque o Deus do universo está cuidando de mim, está me fortalecendo. E a presença de Deus é aquilo que nos traz a verdadeira alegria. Como a história disse, o que é que está me fortalecendo nesse momento tão difícil? É Cristo. Uhum. E é essa a lição para a nossa vida. Cristo é aquele que nos fortalece. Somente nele nós poderemos permanecer firmes nos momentos de luta, no momento de dor, pois é ele que nos dá a força. E quando a gente entender que a fonte da vida é Cristo, a gente não vai procurar os poços desse mundo. A gente vai procurar aquele que realmente possa saciar a nossa sede. Ele vai buscar o pão da vida, aquele que sacia a nossa fome. É Cristo Jesus. E Jesus, ele diz, vinde a mim aqueles que estão cansados, pois ele carrega os nossos fardos. Ele está aqui para nos ajudar a carregar a nossa cruz, porque por nós mesmos a gente realmente não consegue. Mas quando nós colocamos Cristo como nosso melhor amigo, ou melhor, quando nós colocamos Cristo como nosso Deus e Salvador e Redentor, a gente vê as bênçãos dele sendo derramadas, a gente vê o poder dele atuando na nossa vida. E além disso, é que quando a gente faz isso, quando a gente está. Eu gosto muito de fazer um link, uma referência. Que quando tem um copo do lado do outro, eles estão um do lado do outro. Quando um copo enche de água e passa do limite, o que acontece? Ele transborda. Uhum. E como o outro copo está perto, consequentemente, a água que está dentro do copo que transbordou vai acabar caindo nesse outro copo que está do lado. E é a mesma coisa com o Espírito Santo, a mesma coisa com Cristo. Quando a gente está cheio de Deus de uma forma assim tremenda, a pessoa que está do nosso lado, mesmo que não seja nosso amigo, mesmo que a gente não fale nada, ela percebe nas nossas ações, no que a gente faz, como a gente se porta, como a gente se comporta, que Deus está conosco e que Deus é nosso Deus de verdade. Deus é amor, Deus é paixão, Deus é saúde, Deus é tudo na nossa vida. A gente precisa dele a todo momento. Samir, para a psicologia, existe uma teoria que chama-se ganho secundário. É você tirar algum proveito de algum problema que você está enfrentando. Tem um ganho Qual é o ganho secundário? E eu digo que o ganho secundário que eu tive, por exemplo, foi emagrecer. Aí eu digo, tá, emagreci. É um ganho secundário. Sim. Mas para a vida cristã, eu carrego Romanos 8, 28. Eu sempre gostei desse verso, que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo vai contribuir para o meu bem. Tudo. A oportunidade que Neemias teve de trabalhar com o rei contribuiu para a obra que ele tinha que executar. A oportunidade que vocês têm de falar de Jesus vai contribuir para a obra de Jesus. Os problemas que vocês futuramente vão enfrentar, porque todos nós enfrentamos problemas, vai contribuir para o seu crescimento espiritual. E se você me perguntar, como foi que você conseguiu enfrentar todo esse sofrimento? Eu tenho, basicamente, mais de 30 anos de adventismo. Então, eu conheço a igreja desde que eu tenho infância. E eu sempre estudei lição e Bíblia. Isso é uma mensagem que eu deixo para você também. Quer se preparar para os momentos difíceis que provavelmente você vai ter? Não esqueça de estudar a sua Bíblia.
Não esqueça de estudar a sua lição. Não esqueça de conversar com Deus através da oração. São esses atributos que você vai guardando, sabe? Guardando mesmo, como celeiro, para que no momento de dificuldade você se aproprie desses momentos de comunhão com Deus. E aí você vai enfrentar na certeza de que esse seu grande amigo vai estar ao seu lado, reparando as brechas e erguendo todos os muros de proteção para você. E também é confiando, né, na resposta de Deus. Bata a porta que ela vai se abrir. Exatamente. A gente tem que orar e crer que Deus vai responder. A Light, ela também Exatamente. fala isso, ó, ore confiante que Deus vai responder a sua oração, de que Deus vai derramar a bênção. Nós precisamos ter fé, porque é fé isso, é acreditar naquilo que a gente não tá vendo, mas a gente sabe que isso vai acontecer. E a oração é muito importante na nossa vida para o nosso fortalecimento espiritual, para o testemunho que nós damos. E eu vejo que a senhora está testemunhando aqui hoje nesse episódio e tenho certeza, e ora a Deus, né, que vai chegar a muitas pessoas, porque é muito importante essa mensagem da oração. A oração é uma ferramenta que Deus usa para mover corações. A gente vê que Neemias, ele orou pelo povo. Senhor, perdoa o meu pecado, mas perdoa também o pecado do povo de Israel. Ele intercede. Isso é o amor ao próximo que ele estava praticando. Sensibilidade. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Que pena. E com esse podcast aqui maravilhoso, esse testemunho lindo. Foi poderoso. Muito bom. E nada melhor do que com esse tema de oração. Eu queria pedir para a senhora fazer uma oração para a gente encerrar esse podcast da melhor forma possível. Vamos orar? Vamos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de vida que temos, de falar de Ti, de pregar de Ti, de viver a Ti e de testemunhar do Teu amor. Meu Deus, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor me dá. Obrigado pela oportunidade que o Senhor dá a Sami, a Felipe, a todos esses meninos e meninas que se dedicam a falar do Teu amor a outras pessoas. Queremos te suplicar também. Abençoe todos os amigos que estão assistindo, ouvindo e tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais a Ti. Abençoa-nos, ó Deus, nos ajuda a Te conhecer e a viver esse amor e a multiplicar esse amor através do nosso testemunho a outras pessoas. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti. Tudo isso nós suplicamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mas esse não é o último episódio aqui com a tia não, né, gente? Não é o último episódio. E se preparem, porque muitos episódios virão pela frente. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, comentar, compartilhar. Compartilha para todo mundo que você conhece. Passa pros Esse é um amigos episódio aí, que precisa ser compartilhado. Essa história linda. Pede oração também, que é importante. Ora por seus amigos, por sua família. E é isso, galera. Esperamos que você tenha gostado muito. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau, pessoal.